41 minutos, iniciando a conversa de redação com a participação do Júnior Moreira, da Edilene Lopes, direto de Brasília, do cientista político Malco Camargo. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar opinando pelo YouTube. Acesse o canal da Itatiaia no YouTube, faça sua inscrição, ative as notificações e faça o seu comentário, interaja com a gente aqui na Conversa de Redação, acompanhando a nossa programação jornalística e esportiva. Você pode opinar também pelo WhatsApp, 99996-7074, 99996-7074. O Ministério Público volta a recomendar ao governo a manutenção dos leitos de UTI abertos em Minas para atender pacientes com Covid-19. Ô, Júnior, é uma bandeira aqui da Itatiaia a gente cobrar das autoridades que esses leitos sejam mantidos, porque essa questão de falta de vagas não é só na Covid, não. Já é histórica aqui em Minas Gerais. Bom dia. Bom dia, Eustáquio, Edilene, Malco, ouvintes do Conversa de Redação. Há muitos anos que a gente luta contra isso, né, Eustáquio? É só ficar na redação ali um pouquinho que a gente vê e recebe ligações de pessoas pedindo pra gente ajudar de alguma forma ou de outra a arrumar uma vaga para um parente que tá hospitalizado, precisa de uma vaga, enfim, em uma UTI. Olha, é a hora, se a gente não aproveitar o que foi feito da Covid para que a gente tenha leitos que realmente suportem a capacidade ou a necessidade dos mineiros, eu não sei quando vai ser, né? Eu acho muito difícil que isso aconteça porque precisa ser um financiamento federal. E o governo federal está quebrado, né? A situação está muito difícil. Mas de qualquer forma, nós mineiros, governador Romeu Zema, secretário Fábio Baquerete, União de Prefeitos, Associação Mineira de Municípios, enfim, essa turma precisa se unir e de uma forma ou de outra pressionar para que o governo federal mantenha e consiga mandar verbas para que a gente mantenha esses leitos abertos. Os dados na reportagem da Fernanda são muito legais porque mostram o que pode acontecer, né? Historicamente, segundo o especialista entrevistado, nós tínhamos 800 vagas em déficit, né? Ou seja, faltavam 800 leitos para que a gente conseguisse atender todas as pessoas que precisavam, né? A expectativa é que de toda essa movimentação da Covid restem apenas 100 leitos. Ou seja, se continuar do jeito que as coisas estão caminhando, nós vamos ficar com um déficit de 700 leitos, né? E aí é muita coisa, não vai adiantar quase de nada, mas é a pressão que a gente tem que fazer, cobrar que os nossos governantes cobrem lá também em âmbito federal para que isso se resolva, né? Ô, Malco Camargo, se é que a Covid-19 tem um lado positivo, poderia ser esse, né? De ampliação e manutenção dos leitos de UTI e de enfermaria. Bom dia pra você, ótima semana. Bom dia, Eustáquio, ótima semana pra você. Bom dia, Edilene, Júnior e ouvintes de Itatiaia. O Ministério Público vai cumprindo a sua função, né? De proteger o cidadão. E você disse muito bem, Eustáquio, nós temos uma possibilidade com a manutenção desses leitos, de recuperar parte do tempo perdido, de recuperar parte que não foi feita na saúde em todos os tempos anteriores. Esse déficit é inadmissível, né? Não dá para pensar o que é a situação de um cidadão precisando de um leito, mesmo fora de tempos de Covid, e não encontrar amparo no sistema público de saúde. Eu acho que o Ministério Público está dando um recado, e quem avisa, amigo né? O Ministério Público existe para defender o interesse público. E não há interesse maior, e a função do Ministério Público é defender dois dos direitos do cidadão: o direito da vida e o direito da saúde dos mineiros. Esse é o recado que ele dá para o governo. É necessário, sim, manter esses leitos. Você acredita, Edilene Lopes, que teremos força e recurso para manter esses leitos? Bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Eustáquio Ramos, bom dia aos ouvintes da Rádio Itatiaia. Precisamos ter os recursos, né? Porque se eles existiram durante a pandemia, eles podem existir agora também. Eu lembro que o secretário Fábio Baquerete veio aqui, salvo engano, mês passado, pedir ao governo federal para manter a partir do ano que vem 800 leitos financiados pelo SUS, que foram criados durante a pandemia em Minas Gerais. Foi muito importante, essa matéria da Fernanda é muito boa, eu vou cobrar, eu já estou chamando aqui o Fábio Baquerete, assessoria da saúde, para saber como é que está essa conversa, se o governo federal de fato vai manter esse financiamento, porque o governo do estado também se comprometeu nesse ano, até o fim do ano, em manter esses leitos, então eles precisam ser mantidos, né, Eustáquio Ramos? A gente sabe que a situação financeira é difícil, que tem a PEC do teto de gastos que limita o orçamento da União, embora
embora saúde e educação sejam uma exceção aí dentro, tem que haver recursos para essa pasta. Se o teto de gastos ou qualquer outra coisa está limitando o orçamento necessário da saúde, significa que o teto de gastos ou qualquer outra regra ou iniciativa política do governo estejam matando pessoas, e isso não pode acontecer. A saúde é prioridade, né? Cada vida é um mundo inteiro dentro de uma casa, todo mundo sabe isso. Se a gente pensa nos nossos familiares, por exemplo, então é muito importante. Ô Júnior, e sem autorização, show do cantor Naldo é interrompido na Pampulha. No sábado, ele havia tocado em outro local da capital mineira. Pois é, Eustáquio, a gente fica vendo essas coisas acontecendo ainda, né? É lógico que a gente está no momento de começar a voltar mesmo as coisas. Eu acho que um show menor, estádio de futebol, igual já aconteceu no fim de semana lá em Sete Lagoas e vai acontecer aqui em Belo Horizonte daqui a pouco. Acho que isso sim é importante, que a gente comece a voltar ao normal. Mas duas coisas precisam ser observadas, né? Não só o nosso comportamento, o comportamento de quem vai participar, né? Dessas questões, ou enfim, desses shows, desses eventos, e também das casas de shows, né? Teve uma que foi fechada ontem que, poxa, é reincidente, fez isso em janeiro já, então fica bem complicado. Então, se juntar tanto o movimento de querer fazer certinho de uma casa de show e o movimento que queira fazer certinho também, quem for nesses eventos, né? Eu acho que a situação começa a querer funcionar e uma engrenagem começa a querer rodar. Agora, do jeito que está sendo feito, vai dar confusão, né? Não vai dar certo. Daqui a pouco a gente vai ter que dar um passo para trás. Se a gente quer que essa abertura seja de forma gradual, que ela aconteça de forma gradual, nós precisamos fazer nossa parte como pessoa, como população que quer participar desses eventos. É lógico que existe uma demanda reprimida, muitas pessoas querem sair, querem se divertir, querem ver shows, mas poxa, as casas de show também precisam se organizar de forma melhor. Os vídeos que estão rodando nas redes sociais das casas de show, principalmente da festa de sábado, meu Deus do céu, aquilo é uma loucura, né? Tomara que as pessoas estejam vacinadas, de uma forma ou de outra ali, aconteceu um milagre e ninguém foi contaminado, mas ali foi um foco de contaminação gigante. Ô Malco Camargo, a gente já fez tanto esforço de 1 ano e meio para cá, para minimizar essa pandemia de Covid-19, agora que a vacinação está avançando, que a gente está começando a flexibilizar, não dá para chutar o pau da barraca, chutar o balde e agir com irresponsabilidade, né? Sem dúvida. Acho que você foi no ponto, né? Não há dúvidas que o setor de eventos é o mais prejudicado desde o início da pandemia. Foi o primeiro a fechar e o único que não restabeleceu suas atividades de maneira plena até hoje. Mas não é na marra, não é na força, não é na clandestinidade que o setor vai retomar suas atividades. O setor precisa sim de autorização para funcionar, mas dentro de protocolos estabelecidos, com novas regras, com um novo jeito, como bem disse o Júnior, com um novo comportamento, tanto dos produtores quanto dos artistas e também dos públicos que frequenta cada um desses eventos que vão chegar, mas vão chegar de um novo jeito, com um novo protocolo. Esse é o caminho. Oi, Edilene, você que está em Brasília há pouco mais de um mês, aí também há muito desrespeito ainda em shows, eventos, nos bares, desrespeito aos protocolos sanitários? Oi, Eustáquio, não que eu tenha reparado, viu? E a movimentação aqui é grande nos bares, por exemplo, mas por incrível que pareça, as pessoas têm utilizado máscaras nos espaços públicos. O que eu vejo aqui é bastante respeito às regras em relação ao Covid-19. O único lugar que eu vi mais gente sem máscara foi no protesto ontem de manhã, que era um protesto a favor do presidente Jair Bolsonaro. De fato, nesse tinha muita gente que não estava usando máscara. No protesto da tarde as pessoas estavam usando, e eventos clandestinos aqui não há muitas notícias sobre isso. Agora, sobre o show do Naldo aí em Belo Horizonte, tem que ter uísque com água de coco, mas tem que ter regra contra a Covid também, né, Eustáquio Ramos? Pelo amor de Deus, meu amigo. Como eu falei, já sacrificamos demais em todo esse tempo de pandemia, desde março do ano passado. Agora a situação tende a ir para o controle, para chegarmos ao fim dessa pandemia aí, sei lá, daqui a alguns meses. Não é a hora de agir com irresponsabilidade, porque tem variantes, inclusive, do
do vírus, do coronavírus. Eustáquio, mas tem bons exemplos também, eu acho que a gente precisa dizer. Esse final de semana eu tive em Tiradentes, eu fiquei impressionado com respeito às normas, sabe? Os barzinhos, assim, principalmente os barzinhos mais ao ar livre, as mesas mais distantes, os frequentadores também utilizando as máscaras, com muito cuidado, álcool em gel em cima da mesa, o garçom muito bem protegido, na pousada da mesma forma, todo um cuidado. Eu acho que se a gente tiver um mínimo de cuidado, e não está pedindo muito, e a gente sabe quais são os cuidados, né? Não tem novidade nenhuma nisso, tem 2 anos que a gente está falando isso aqui todo dia, vai dar certo, mas precisa ter cuidado. Olha só, energia encarece o pão de sal. E mesmo com a gasolina nas alturas, pesquisa aponta desvantagem abastecer com álcool. Ô, Malco Camargos, o Feliciano Abreu, nessa pesquisa, falou uma questão interessante. Não adianta pesquisar em Belo Horizonte, não, em relação ao preço da gasolina, tá tudo acima de R$6 e a gente, como consumidor, observa mais uma vez. Preços iguais em diversos postos de Belo Horizonte. 90% dos postos que eu estou reparando, a gasolina está 6,18. E os donos de postos juram sempre que não há combinação de preço. Impressionante esses números que o Feliciano trouxe hoje, né? Assim, é de uma tristeza. Tanto pela evolução dos preços ao longo do ano, né? Ele mostrou isso com muita clareza, né? Aumento em mais de 20% em todos os produtos que ele analisa. E principalmente também a questão da não competitividade do setor, ou que a gente pode falar em outras palavras, a cartelização, ou seja, a combinação entre empreendedores para lucrar mais em cima do cidadão. Não se dá para imaginar isso, né? E a outra constatação que ele traz, que também impressiona, Eustáquio, é que não vale a pena abastecer com álcool, ou seja, não adianta procurar novos preços, novos postos e não adianta trocar o combustível, ou seja, não há nenhuma competitividade, não há nenhuma escolha ao cidadão neste momento. Cabe ao cidadão hoje, neste momento, abastecer com gasolina e no posto mais próximo. Ou seja, isso não é regra de mercado, isso é uma cartelização, isso é covardia, isso é maldade com quem tem sofrido muito nos últimos tempos. Ô Edilene, aí em Brasília, onde o custo de vida é mais alto que Belo Horizonte, a gasolina já deve estar uns R$10 o litro, né? Pois é, Eustáquio, isso que eu ia te falar, tem gasolina aqui de R$6,79, R$6,89, R$6,99, eu me sinto aqui uma Macaulay Culkin, esqueceram de mim, esqueceram que aqui tem pobre também, meu filho. Ninguém aguenta não, só dá pra andar a pé nesse Brasília, o trem é feio. Agora, é importante a gente ressaltar uma informação, hoje nós tivemos uma entrevista exclusiva com o Onyx Lorenzoni, o ministro do Trabalho e Previdência, na Rádio Itatiaia, e ele disse que o governo espera que a queda do preço dos combustíveis venha com a queda do dólar, que deve cair agora que a crise institucional no Brasil parece que está apaziguada, pelo menos por algum momento, ou seja, uma sinalização do governo federal de que não vai mudar a política de combustíveis no Brasil, vai manter como está e o nosso preço continua acompanhando o barril internacional do petróleo, ou seja, a base de tudo é o dólar, das commodities também, da comida também, ou seja, Eustáquio Ramos, estamos, meu amigo, na famosa mão de calango. Eu não vejo perspectiva de diminuição dos preços não, viu? E quando alguma coisa que baliza os preços diminuir, Júnior Moreira, com certeza o pãozinho não vai abaixar, a gasolina não vai baixar, a energia não vai baixar. Pois é, Eustáquio, são duas coisas aí que incidem diretamente no preço de produtos normais do dia a dia, né? A conta de luz, a gente deu como exemplo aí o pãozinho, né? Que as padarias já estão repassando o preço pro consumidor, e o combustível também, né? O diesel subindo, daqui a pouco isso vai refletir, já está refletindo e vai refletir ainda mais no preço dos produtos. Agora, eu fico muito assustado como que a escalada de preço está, né? Por exemplo, a gasolina, segundo a pesquisa do Feliciano, subiu 31 centavos de agosto para setembro. É muita coisa, gente. Por litro, isso. Imagina um tanque aí com 50, 55 litros e quem precisa rodar muito. 42 centavos o etanol e 12 centavos no diesel. O diesel subiu menos, mas ainda 12 centavos. Imagina um caminhão aí que vai rodar o Brasil, vai sair do Rio Grande do Sul, vai para o Rio Grande do Norte, sei lá, do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul, trazendo sal, por exemplo, que é um produto que é muito comum na transferência dessas duas regiões. Pensa bem, o tanto que isso vai dar no final de quilometragem, né? Isso vai custar caro e está custando caro para o brasileiro. Tem um ouvinte aqui, a Regiane, que me mandou uma informação aqui, ela falando, olha, abasteci no dia 6 do 9, 5,99, depois vi preço dia 8 do 9 a 6,08, depois vi preço no dia 9 do 9 a 6,18, ou seja, uma escalada sem parar em cima de aumentos que já são gigantescos, né? Eu realmente não sei, se esse dólar não começar a baixar,
E que bom que a Edilene trouxe essa entrevista com o ministro, né? Porque pelo menos ele admite que o problema está no dólar, né? Ao contrário do presidente que fica jogando a culpa toda hora no ICMS e falando que a culpa é dos governadores, né? É o que a gente fala aqui há muito tempo. A culpa é do dólar. Se o dólar não baixar, se o barril do petróleo não baixar um pouquinho, a situação vai cada dia ficar pior. Ô Malco Camargos, olha, divididas e sem políticos do PT, manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro ontem são esvaziadas pelo país. A manifestação não tinha uma ação tão clara, né? Era a terceira via que pressionava pelo impeachment. Na minha opinião, Eustáquio, terceira via com impeachment é quase uma contradição. Por quê? Quem é da terceira via busca a moderação, não quer a polarização, não quer a disputa entre a esquerda e a direita. Por isso, um caminho alternativo, um caminho do meio. E o caminho do meio tende a ser mais pacífico, tende a ser mais institucional, tende a ser mais de paz e menos de enfrentamento. Ontem, então, quando o MBL chama a manifestação e coloca o impeachment como pauta, ele acaba esvaziando também as pessoas da terceira via tenham esta posição. Esperar Bolsonaro terminar o governo, sem uma crise institucional, e a partir daí um novo ciclo começa no país com menos radicalização. Essa é a vontade de quem está na terceira via. Então, era de se esperar que o movimento ontem não tivesse o sucesso. Outra coisa importante, nós não podemos comparar números. Grupo de pessoas na rua num dia e grupo de pessoas num outro não quer dizer que essa seja a maioria da população brasileira. Bem disse Edilene Lopes hoje no seu comentário aqui no rádio que pessoas na rua representam apenas pessoas na rua e eleitores representam eleitores. E isso é muito diferente e tem que ser considerado pelas nossas autoridades. Pois é, Edilene, queria que você reforçasse então o seu posicionamento a respeito dos protestos de ontem. Pois é, Eustáquio, de fato o protesto estava mais vazio em relação ao 7 de setembro, mas o que o Malco Camargos disse é totalmente correto, porque muitos brasileiros não foram às ruas, nem ao protesto da direita e nem ao protesto fora Bolsonaro ontem, que na verdade não foi um protesto da esquerda, né? Foi um protesto do MBL, que é um racha dos apoiadores do Jair Bolsonaro, que nós temos que lembrar, eles foram às ruas pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e eles também têm responsabilidade na eleição do presidente Jair Bolsonaro, inclusive apoiaram Bolsonaro no início. Agora, a maior parte dos brasileiros, que são porteiros, enfermeiras, trabalhadores do comércio, motoristas de ônibus, essas pessoas não têm tempo e muitas delas sequer não têm nem folga para participar de um protesto, mas eles vão votar em 2022. Em 2022, eles vão levar em conta que a gasolina está cara, que o gás está caro, que a comida está cara, e se esses preços não mudarem até lá, talvez o voto deles seja contrário ao presidente, ou sejam contrários ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, outro ponto muito importante da fala do Malco é que ele falou que a terceira via não quer impeachment porque é incongruente, é inconsistente. Você pensar que em 2022 que a pessoa quer disputar e vai querer um impeachment agora. Por isso que ontem o Fora Bolsonaro não foi exatamente um Fora Bolsonaro, ele foi um palanque para candidatos da terceira via. Pode até ser que alguém tenha ido com pensando em impeachment, não vai ter impeachment. Mas ontem estavam na manifestação na Paulista, que também foi o foco principal em São Paulo. Ciro Gomes, Mandetta e Dória, todos são pré-candidatos em 2022. Então as manifestações, tanto a favor quanto contra o presidente Jair Bolsonaro, elas têm como intuito 2022. E as Fora Bolsonaro serão palanque para candidato, sim. Oi, Júnior. Pois é, Eustáquio, acho que são 3 coisas que eu posso tirar disso tudo. Eu precisava de meia hora para falar sobre essas manifestações, né? Como a gente tem apenas 40 segundos, 3 coisas. Primeiro, as manifestações foram bem mais fracas, realmente, menos pessoas foram às ruas, né? Na comparação com as manifestações do dia 7 de setembro. É só olhar para as imagens e que a gente constata isso. Agora, tem 2 coisas, 2 conclusões nisso. Primeiro, a terceira via totalmente rachada, e eu vi ontem nos palanques a tentativa de que ganhe mais apoio, né? Era muito mais uma briga entre candidatos com a terceira via do que uma manifestação, e não existe bolsonarista não praticante. Sabe aquela história de ser católico não praticante? No bolsonarismo não existe, não. A turma vai pra rua mesmo. Sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 9 horas em ponto em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta segunda-feira.